Senhor nosso Deus e nosso Pai. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos mais uma vez estar diante do Senhor para fazermos mais uma live e falar sobre os dons do Espírito. E vamos entrar num assunto aqui, Deus, que é bem importante para a igreja, que na verdade muitas pessoas acabam não conhecendo, não se aprofundando. Claro que numa live nós não temos como aprofundar. Nós, por exemplo, quando estudamos essa matéria no seminário, Pai, no qual nós éramos professor, nós fazíamos toda a matéria de dons espirituais em um ano. Como que nós vamos fazer isso em 1 ou 2 dias? Evidente que nós não vamos aprofundar, mas vamos falar aquilo que é simples, básico, que traga um entendimento e um esclarecimento para os teus filhos. Por isso nós oramos e te pedimos agora, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê graça, sabedoria e que a tua palavra, ela possa alcançar e abençoar o coração dos seus filhos de uma maneira especial. Em nome de Jesus oramos e para a glória do Senhor te agradecemos. Amém e amém. Queridos, legal. Nós vamos dar início ao nosso estudo, mas antes de eu começar eu quero pedir os irmãos que vocês estejam em oração, porque quinta-feira nós teremos uma definição com relação à flexibilização dos cultos e eu acredito de verdade que no domingo nós já teremos a possibilidade de fazer os cultos de uma forma mais normal. Se você não foi ao culto ontem, se você não assistiu ontem, assista ao culto de ontem, assista ao culto de sexta. Eu sou suspeito a falar, mas eu acredito que foram 2 palavras muito especiais e eu acho que a sua vida vai ser muito edificada, tanto com a palavra de sexta, quanto com a palavra de ontem, que foi muito especial. Está lá no YouTube, e aqui Progresso JF, ou então está lá no meu Face, Edmar Souza. Pastor, por que o senhor fala rede social todas as vezes? Porque tem gente que vai assistir e não conhece as redes sociais. Compartilhe, divulgue, pregue a palavra, anuncie a palavra compartilhando as nossas lives, tá bom? Deus abençoe você. Irmãos, então vamos lá. Nós vamos falar hoje, ou melhor, nós vamos começar a falar sobre dons espirituais. Normalmente, quando você fala de dons espirituais, as pessoas elas têm aquela ideia assim, falar em línguas, revelação, depois eu vou explicar sobre revelação, profecia, e fica por aí. São os dons que habitualmente as pessoas elas querem buscar em Deus. Senhor, me dá o dom de profecia, me dá o batismo com o Espírito Santo, eu quero falar em línguas, Senhor, me dá um dom de revelação. O problema é que não são só esses os dons. Ou então as pessoas cometem um erro de ir apenas em uma lista de dons na Bíblia. E nós temos pelo menos 3 listas de dons. Por que eu digo 3? Porque há outras 2 também. Mas as que nós mais conhecemos, as que são mais usadas, são 3 listas que estão dentro da palavra. Então, antes de eu entrar no assunto de dons, eu quero ler com você um texto que está em Mateus capítulo 25. É uma parábola rápida que todos os irmãos conhecem. Eu vou tentar ser muito objetivo, só para explicar algumas coisas a vocês sobre os dons. Então vamos lá. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 25, versículo 14. A parábola dos 10 talentos. Vamos ler rápido aqui para que você possa acompanhar conosco o que diz essa palavra para a gente entrar nos dons. Não vamos ter pressa. A Bíblia diz assim: porque isto é assim também, como um homem que partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, e a outro deu 1 talento, segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. Irmãos, a Bíblia diz que Deus, Ele é o Senhor dessa parábola. Ele é aquele que
partiu para um lugar longe, que foi a glória, onde ele vai voltar para nos buscar, mas ele nos confiou os seus talentos aqui, os seus dons aqui. E os dons, a gente já vai falar sobre isso, os dons eles têm uma característica. Os dons eles têm uma propriedade de poder o quê? Fazer com que a gente sirva melhor ao Senhor. Os dons não são só uma capacitação dada pelo Senhor para falar em línguas como Atos capítulo 2. Não. O derramar dos dons sobre a igreja, além dos dons de línguas, eles são dons que eram necessários. O Espírito Santo ali veio habitar em nós para nos dar a capacidade de fazer com que a obra de Deus possa avançar, crescer. Por isso a igreja primitiva, ela se tornou uma igreja que caía na graça do povo. Por quê? Porque era uma igreja que os dons espirituais estavam vivos, estavam agindo na vida delas. As pessoas, elas estavam ali tendo uma comunhão, estavam assistindo os necessitados, estavam tendo um crescimento maravilhoso. Por quê? Por causa dos dons. Mas nessa parábola que nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, quem chegou depois, Mateus capítulo 25, essa parábola Jesus nos ensina que o Senhor, ele distribui os seus dons, os seus talentos, ele distribui isso para os seus servos, porque ele iria se ausentar. Mas depois de um tempo ele voltaria, e ele queria que esses dons e talentos que foram dados tivessem tido uma multiplicação. Ou seja, quando Deus nos dá os seus dons, ele tem uma expectativa que esses dons gerem o crescimento da igreja, o ganhar de almas, o fazer discípulos. Só que Deus dá o dom a cada um conforme a sua capacidade, que foi o que nós lemos. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2, e para outro ele deu 1. Não é que o que tinha mais talentos era mais importante. Não é que o que tinha 2 talentos era menos importante, o que tinha 1, então, coitado. Não, mas o que a parábola ensina? Que todos receberam um talento. Nós não temos ninguém dentro dessa parábola que ficou sem talento. A Bíblia não diz um recebeu 5, o outro 2, o outro 1, e o outro porque não tinha como não recebeu nada. Não, o talento é de Deus. É Ele quem nos dá os seus talentos. O que eu aprendo é que todos nós recebemos dons da parte de Deus. É muito comum, e recentemente eu conversava com um irmão sobre isso, acredito que talvez ele esteja me ouvindo, a esposa dele está. A gente conversava sobre isso, e às vezes a pessoa fala, poxa, eu não tenho talento, eu não tenho dom, eu não tenho o dom de profetizar, eu não tenho o dom de revelar, eu não tenho o dom disso. Aí a pessoa começa a se sentir cabisbaixa, rejeitada, começa a se sentir menosprezada. Irmãos, isso não é verdade. Deus deu pelo menos, deixa eu ver aqui, pelo menos um talento Deus deu para cada um. Todos nós temos um dom de Deus. A Bíblia diz que depois de muito tempo esse Senhor voltou e ele foi cobrar, ele veio até os seus servos para ajustar as contas. Irmãos, o que Deus nos deu, nós temos que investir no reino de Deus. Os dons que Deus nos deu, nós não podemos ser negligentes com eles. É muito comum você encontrar pessoas que se decepcionam, que se aborrecem, que tem ali um desapontamento na obra de Deus, aí elas falam assim, eu vou dar um tempo, eu não quero fazer nada, eu prefiro ficar na minha, eu quero descansar, eu não quero mais me envolver, é melhor não me envolver. E essa pessoa, ela comete um erro. Porque quando eu vou falar dos dons, tá, irmão? Aguenta aí que nós vamos lá. Quando o Senhor veio, ele foi cobrar, o primeiro que ele foi cobrar foi o que recebeu 5. Ele não começou cobrando de quem recebeu 1. Ele não começou cobrando de quem recebeu 2. Ele começou cobrando de quem recebeu mais. E por quê?
Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Então ele recebe muito e depois ele tem uma cobrança maior. Quando o Senhor vem até ele e cobra, ele pega os 5 que Deus deu e ele multiplicou. Ele ganhou, ele gerou mais 5. Então o que aconteceu? O Senhor olhou para ele, se agradou da atitude dele, viu o esforço, a dedicação, o compromisso dele em multiplicar o seu dom, que Deus disse para ele: olha, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Parabéns, você foi fiel, você foi dedicado, você foi comprometido, você multiplicou os dons que eu te dei. Parabéns, entre no reino do meu Senhor, do seu Senhor. Show! Depois ele foi cobrado o que recebeu 2. Cobrou, o que recebeu 2 também multiplicou e apresentou ao Senhor. Quem fez mais? O que multiplicou 5 ou o que multiplicou 2? Nenhum. Todos os 2 fizeram a mesma coisa. Todos os 2 multiplicaram 100% o seu dom. O Senhor olhou para aquele que multiplicou os 2 em 4 e disse: bem está, servo bom e fiel. Maravilha, você foi dedicado, zeloso, comprometido. Entre no descanso, no gozo do teu Senhor. Agora ele vai cobrar do que recebeu 1. E quando ele vem cobrar do que recebeu 1, o que ele ouve da parte do que recebeu 1? Desculpa. Ele diz assim: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e junta onde não espalhaste. Senhor, eu sei que o Senhor ia me cobrar, eu sei que o Senhor é um homem duro, eu sei que o Senhor não é brinquedo não, e eu fiquei com medo de perder o dom que o Senhor me deu, eu enterrei, eu escondi o dom, está aqui o dom, vou devolver ao Senhor. E o Senhor disse para ele: servo mau, negligente, infiel, você sabia que eu ia te cobrar, você sabia que eu era duro, eu te dei um bem, te dei um dom, pedi que você multiplicasse, que você granjeasse esse dom, e você não fez. Então a Bíblia diz que esse moço, ele foi condenado, ele foi lançado nas trevas, ele foi sentenciado de uma forma negativa. Por que eu estou fazendo essa introdução para vocês? Porque não adianta, irmãos, nós orarmos e pedirmos a Deus dons, e quando Deus nos dá, a gente não valoriza. Quantas pessoas um dia oraram e falaram: Senhor, me batiza com o Espírito Santo, choraram, jejuaram, receberam o batismo com o Espírito Santo, hoje estão desviados, caídos da fé. Quantas pessoas oraram e pediram a Deus que Deus abençoasse a vida delas, dando a elas o entendimento da palavra, levantassem elas como diáconos na casa do Senhor, levantassem elas para trabalhar na obra de Deus. Aí depois, por causa de qualquer problema, elas querem enterrar o dom. Estou cansado, eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida. Irmãos, não adianta nós pedirmos Deus dons, ou Deus nos dar os seus dons, se nós não estivermos dispostos a usarmos ou deixarmos Deus nos usar com os seus dons, os dons que Ele nos deu. Eu ter um dom na minha vida só como enfeite, está errado. Eu pegar o que Deus me deu e falar que eu não quero mais, eu largar o que Deus colocou na minha mão, está errado. Nós temos que levar a sério os dons que Deus nos deu. Quando nós falamos de dons, nós falamos de uma lista de dons que encontra-se em Coríntios. Dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento do Espírito, dom da fé, dom de profetizar. Nós temos ali uma série de dons, uma série. Dom de interpretação, dom de milagres, dom de curar. Eu não vou falar sobre esses dons hoje. Esses são os que vocês gostam de ouvir e o que vocês estão mais acostumados a ouvir. Eu quero começar a falar de outros dons para chegar depois nesses que vocês estão acostumados. Existem, por exemplo, lista de dons na Bíblia que poucas pessoas elas conhecem e até buscam em Deus.
Eu vou te dar um exemplo e você vai ver. Abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 12. Abra lá, se você está com a sua Bíblia aí. Romanos capítulo 12. Acharam? Romanos capítulo 12. Vamos ler aqui uma lista de dons na Bíblia que a gente não vê pregar, não vê ninguém falar, não vê ninguém orar para pedir, mas são dons espirituais que precisam ser valorizados. Vamos lá. Romanos capítulo 12. Acharam? Vamos ler então a partir do versículo... Eu tinha que ler tudo, né? A partir do 3. Vamos lá. A partir do 3. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. O que Deus está falando? Deus está dizendo que o corpo de Cristo tem muitos membros, assim como nós. O dedinho, o mindinho, nós temos aqui os olhos, a orelha, nós temos os órgãos internos, são muitos membros que formam um corpo. A Bíblia diz que no mundo espiritual nós somos muitos, individualmente nós temos a nossa missão de fazer o crescimento do reino de Deus, mas pertencemos a um único corpo, e Deus ele dá o dom para o crescimento do corpo. O dom é para o crescimento do corpo. Irmãos, um órgão do nosso corpo, ele é para o bom funcionamento do corpo. Se um órgão do nosso corpo adoece, o corpo inteiro ele adoece. Então, os dons são dados para quê? Para o corpo ter saúde. Deus distribui, somos muitos e Deus nos dá a cada um conforme a sua vontade. Versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, existem diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, ou seja, são muitos dons, e é Deus quem dá segundo o propósito dele. Aí vem, se o dom é de profecia, seja ela segundo a medida da fé. O que é a profecia? A profecia, ela tem a conotação de trazer uma motivação, de trazer uma palavra, um ensinamento, um direcionamento de algo que está no propósito do coração de Deus. Então, o dom de profecia, ele não é uma coisa banal e barata. A Bíblia diz que as profecias duraram até João. Hoje não existe aquela profecia para o reino, para a igreja em termos de reino. A profecia está aqui, é a Bíblia. O que nós temos são palavras individualizadas. Então Deus pode trazer uma palavra profética na vida de uma pessoa. Uma palavra profética para um momento em que aquela igreja está vivendo, e não o reino. A palavra profética para o reino é a Bíblia. Então, profecia é um dom, nem todos têm. Ministério. Você sabe o que é ministério? Você já viu alguém orar? Algumas traduções vai dizer servir. Outras vão dizer trabalho. A Bíblia diz que existe um dom na Bíblia que é o dom do ministério, é o dom do serviço. Tem pessoas que o dom dela é servir. Ah, pastor, que é isso? Eu quero profetizar, eu quero falar em língua. Ô, pastor, eu quero revelar, eu quero aquele dom espiritual. Irmão, um dos maiores dons na Bíblia é servir. Ele é tão importante que Jesus ensinou sobre ele. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Servir é um dos dons mais nobres da Bíblia.
Servir é um dos dons mais importantes na Bíblia. Servir ao seu irmão, servir à igreja, servir ao reino. Servir, irmãos, é algo precioso. Eu nunca vi ninguém orando e dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor me dê um dom de servir. Deus, eu não estou preocupado se eu vou falar em língua, se eu vou profetizar, se eu vou revelar, se as pessoas vão olhar para mim como alguém muito espiritual, importante. Não, Senhor, eu quero servir. Senhor, eu quero que o Senhor me use para servir. Olha que dom, irmão. Sabe aquelas pessoas, toda igreja tem aqueles, né? Toda igreja tem aqueles. São os que, não vou citar nomes aqui, por favor, eu não quero pecar. São as pessoas que, se você chegar a falar assim: irmãos, eu preciso, o irmão já está lá. Ô irmãs, nós estamos precisando, a irmã já está lá. Ô irmão, eu estou precisando fazer aqui um mutirão, o irmão está lá. Chega cedo, está sempre na igreja, eis-me aqui, precisa de alguma coisa, conta comigo. Quando o irmão precisa dele, ele está sempre pronto. Querido, isso é um dom maravilhoso, isso é uma unção de Deus tremenda na nossa vida. Não pense que, porque você talvez não fale em línguas, não pregue no altar, porque talvez você não tenha aquele dom que todo mundo valoriza, não pense que você é menor do que ninguém, porque se você serve, aquele que talvez está lá profetizando, ele está lá profetizando porque você serviu para que ele estivesse lá. Você trabalhou e cooperou para que ele estivesse lá. Irmão, antes que um culto aconteça, muitas coisas acontecem nos bastidores. Ontem, antes de transmitir, hoje o nosso culto teve um problema na transmissão. Ontem, faltando 15 minutos para o culto, nós não estávamos conseguindo ligar o som. Estávamos ali, irmãos, 3, 4 pessoas empenhadas tentando resolver. A gente às vezes não tem noção de quantas coisas acontecem para que um culto possa começar. Pessoas estiveram servindo. Pessoas limparam uma igreja para que você pudesse se assentar. Você teve alguém que te conduziu num ônibus, você teve alguém que te recepcionou na igreja, você teve alguém que limpou ali o banheiro, você teve alguém que teve o zelo preparar a salinha para suas crianças. Irmãos, isso é servir, isso é dom. Pastor, todo mundo tem a obrigação de servir? Não, irmãos, infelizmente, tem gente que não tem esse dom, isso é um dom. Eu não estou falando de servir todo mundo faz, eu estou falando o dom de serviço. Eu estou falando aquele dom de ministério, aquele dom de amar servir, não querer estar na frente, não querer aparecer, mas ter aquela alegria de estar fazendo a obra. Senhor, importa que o Senhor cresça e eu diminua, importa que o teu nome seja exaltado. Deus, não precisa ninguém saber o que eu fiz, o que importa é que eu fiz, eu servi ao Senhor, para que a tua obra acontecesse, e essa pessoa fica realizada em saber que através do serviço dele, o reino de Deus pôde avançar. Irmãos, isso é dom, isso é dom. Agora eu pergunto, quantas pessoas se lembram de falar que isso é dom? Quantas pessoas se lembram de falar que isso é um dom espiritual que é dado por Deus? Não, a gente quase não fala. É um dom que a gente quase não cita. Vamos ver outro dom? Vamos citar outro aqui? Meu Deus, meu Deus. Vamos ver. Quem chegou depois? Romanos capítulo 2. Eu estou no versículo agora de número 7. 12, Romanos 12, 7. Então vamos ler do 6, só pra gente. Vamos ler do 6 de novo. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, se é servir, seja em ministrar, seja em servir. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Haja dedicação ao ensino. Ensinar é um dom. Assim como pregar, que é o dom de profeta, é o dom de profecia, é o dom de profetizar. Profetizar não é isso que te digo, é pregar. Isso precisa ser um dom. Tem gente, irmãos, que sabe muito, mas não tem o dom para ensinar. Tem gente que não tem facilidade para ensinar. Tem gente que não tem essa destreza na hora de ensinar. Ensinar
É um dom. A gente às vezes, irmão, valoriza o profeta, ou eis que te digo. A gente valoriza aquele irmão que fala em língua e diz que revelou. Mas a gente pouco valoriza aquele professor da escola dominical. A gente pouco valoriza aquela tia do clubinho, que está lá se dedicando, comprometida, estudando, pesquisando, batalhando, orando, jejuando, para levar uma palavra para o seu filho, para quando ele crescer, essa palavra nunca sair do coração dele. Irmãos, isso é um dom. Isso é um dom. Isso é um dom tremendo. E a Bíblia diz que se o dom é de ensino, haja dedicação ao ensino. Se o dom é ensinar, então nós temos que dedicar ao ensino, temos que mergulhar no ensino, temos que nos aprofundar no ensino, temos que ter compromisso com o estudo, com o aprendizado, com a palavra. Isso é um dom. Não é eu chego e eu faço. Não é eu sei fazer. É um dom. Está na lista de dons aqui de Romanos, que é muito pouco falado como dom. Ah, o cara ensina bem. Não, ele tem esse dom, é um dom espiritual. Porque se for um dom espiritual, meu irmão, vai tocar o coração das pessoas. Se for de Deus, meu irmão, o ensino vai impactar as pessoas, vai vir com unção, vai vir com revelação, vai vir com profundidade. Irmãos, eu falo muito tranquilo sobre isso porque ensinar é uma coisa que eu gosto. Eu amo ensinar. Acredito que eu tenho um pouco desse dom. Não é só profecia e revelação, tá vendo? Ensino. Se o dom é exortar, irmão, exortar é um dom. Pastor, o senhor tem tudo então, porque o senhor também exorta pra caramba. É um dom. É um dom. Exortar é um dom. Quando uma pessoa vai exortar sem ter o dom, ela discute, ela briga, ela ofende. Quando ela exorta pelo Espírito, a exortação consola e edifica. A exortação consola e edifica. Ela transforma a pessoa. A exortação, quando ela é um dom de Deus, ela tem por objetivo edificar e fortalecer a pessoa. Ainda que seja dura, ainda que seja ali com veemência, mas ela tem a capacidade de tocar o coração da pessoa. Ela atinge o coração da pessoa. Exortar é isso. Exortar não é brigar. Exortar não é xingar. Exortar não é apontar o dedo. Exortar é falar as verdades de uma forma clara, bíblica, exortando e levando a pessoa ao entendimento dentro da palavra. Isso é exortar. Não é brigar, não é discutir. É falar com verdade, falar com veemência, é ser duro, mas dentro do princípio da palavra. Isso é um dom. Quem exorta sem ter dom acaba criando confusão, ofende as pessoas, magoa as pessoas. É por isso que eu sempre falo, a gente tem que pensar para falar, a gente tem que ter cuidado para falar, tá bom? Então, exortar é um dom. O dom de exortação é um dom. Se o dom é exortação, use esse dom em exortar. O que a Bíblia ensina? Que para cada dom que Deus nos deu, nós temos que usá-lo com excelência. Temos que fazer com amor, temos que praticar com amor. A irmã colocou ali, mas tem pessoas que não aceitam a exortação. Isso é verdade. Tem pessoas que você vai exortá-las e elas não vão receber. Mas elas foram exortadas. E a partir daquele momento, se essa exortação ela foi ungida, ela pode não receber na hora, mas ela vai sair dali e aquela exortação vai entrar dentro dela, ela vai remoer, o Espírito Santo vai lembrar, porque foi com unção, veio de Deus. Então a palavra que é de Deus, ela não volta vazia, mas ela cumpre aquilo que ela se propõe. Então, olha dentro da lista de dons, quantos dons que nós estamos falando aqui. Não falamos até agora nenhum daqueles que as pessoas habitualmente valorizam. Ninguém falou aqui de profecia, de falar em língua, ninguém falou de revelação, mas as pessoas dentro da igreja hoje, elas acham que só isso é dom.
Elas veem uma pessoa profetizar, revelar e já acham que também que aquilo ali é de Deus. Não, irmão. Esses aqui são dons que fazem com que o corpo funcione. Quando nós formos falar desses dons, nós vamos falar sobre os falsos profetas. Mas não vamos entrar nisso agora, não, porque isso nós vamos falar lá na frente. Quando o dom de Deus é usado de uma forma distorcida, vira falsa profecia. Aí o dom é usado de maneira errada, aí vira maldição, mas deixa que a gente fala disso amanhã. Acho que amanhã dá para falar sobre isso. Então, se o dom é exortar, usa este dom em exortar. Olha outro dom que você nunca, vou repetir, nunca viu ninguém orando e pedindo esse dom. Qual? O dom de contribuição. Dom de quê, pastor? Dom de contribuição. O dom de repartir. O dom de dividir. Você já viu alguém orando e falando, Senhor, oh Espírito Santo, venha sobre mim, me dá o dom para que tudo que eu tenha eu divida com os outros, para que eu possa ser uma pessoa de mão aberta, de coração aberto, para poder ajudar. É muito poucas pessoas que oram assim. Você sabia que contribuição é um dom? Você sabia, irmãos, que tem pessoas que elas têm o dom de contribuir. Elas são as primeiras. Elas sempre estão participando, elas sempre estão envolvidas, elas sempre estão sendo usadas para dividir, para repartir. Isso é dom, irmão. Isso é um dom do Espírito Santo. E sabe o que é legal? Quando o Espírito Santo dá um dom de repartir para alguém, escute isso. Isso aqui é um rema, tá? Você sabe o que é rema? Rema é uma palavra revelada na hora. Você sabe o que é rema? Rema é uma palavra que você recebe sem ter preparado. Se Deus levanta alguém com um dom de contribuição, você já viu Deus dar a alguém um dom de contribuir para alguém que não tem nada? Você já viu alguém que não tem nada a contribuir? É possível alguém que não tem nada a repartir? Quando alguém reparte é porque tem. Quando alguém reparte é porque recebeu. Quando Deus dá o dom de contribuir, sabe o que eu aprendo? Que Deus também dá prosperidade. Eu entendo que toda pessoa que ela é, por natureza, uma pessoa generosa, contribuinte, toda pessoa que é por natureza, usada pelo Espírito com esse dom de repartir, Deus acrescenta muita coisa na vida dela para que ela tenha o que repartir. Deus não pode pedir alguém para repartir aquilo que nem ele deu para a pessoa. Como é que Deus vai dar um dom de repartir para uma pessoa que não tem nada para repartir? Imagine você, eu não tenho nada nas minhas mãos e vou receber um dom de repartir. Repartir o quê? Então o que Deus faz? Deus põe muito na minha mão e me dá um dom para eu repartir. Repartir, sabe o que significa? Toda pessoa que tem o dom de repartir, ele é próspero. Porque ele não dá tudo, ele reparte o que ele recebeu. Então uma parte do que ele recebeu é dele, a outra ele reparte. Olha que coisa fantástica, olha que coisa linda. Às vezes as pessoas, pelo contrário, ao invés de ter o dom de contribuir, ao invés de ter o dom de repartir, de querer ajudar o outro, elas querem reter, elas querem guardar. Irmãos, está fora do princípio. Dom de repartir, dom de contribuição. Olha que dom lindo. Se Deus quer fazer a obra dele crescer, imagine você, amanhã, vamos conjecturar, mas vamos profetizar. Amanhã nós vamos comprar um dos 2 estacionamentos que nós temos. Um exemplo não, nós vamos comprar em nome de Jesus. Então amanhã nós vamos comprar um estacionamento. E aí o Senhor já sabe que o dono, porque ele sabe tudo antes que aconteça, e o dono vai pedir lá 200 mil no terreno. Um exemplo. E Deus sabe que a igreja precisa comprar. Deus sabe que a obra de Deus precisa comprar. Deus sabe que a igreja precisa daquele estacionamento. Aí o que Deus faz? Ele sabe que vai ter que ter gente para repartir, para contribuir, para comprar o terreno. Então o que ele faz? Ele prospera essas pessoas que ele sabe que tem esse dom de repartir. É por isso que você escuta falando assim, eu não entendo.
Quem tem dinheiro parece que atrai dinheiro. Não, é porque às vezes a pessoa é generosa. É porque às vezes a pessoa ela tem um comprometimento com aquilo que Deus lhe dá e Deus acaba honrando a fé da pessoa. Deus acaba retribuindo. Então, contribuir é um dom. Repartir significa que você parte algo e dá. Só que se você partiu, uma parte é sua. Então, quem tem o dom de repartir é próspero, porque Deus tem que lhe dar para ele poder ter para repartir. Isso é lindo, isso é fantástico, isso é tremendo. Peça a Deus que te dê esse dom, Senhor. Me dê o dom de partir, de repartir. Me dê um dom de contribuir. Sabe o que vai acontecer? Deus vai te prosperar para você ter o que repartir. Deus vai te prosperar para você ter o que contribuir. Agora imagine, Deus ele dá à pessoa alguma coisa e ela não reparte. E ele deu para ela repartir. Ele deu na expectativa de que ela depois fizesse pelo reino, repartindo. Aí ela não reparte e retém. Por que Deus continuará dando a pessoa? Eu pergunto, por que Deus vai continuar prosperando uma pessoa que quando Deus dá, ele não reparte, ele não sabe ser generoso com o reino? Eu não estou pregando sobre dinheiro, eu estou pregando sobre dons, porque isso é um dom espiritual e nós temos que ter esse entendimento. Irmãos, vai me dizer que você não queria repartir hoje R$1 milhão com a igreja? Quando eu falo igreja, eu estou falando com o reino. Vai me dizer que você não queria repartir. Vamos supor que Deus falasse assim, eu preciso de 500 mil. Eu preciso levantar uma pessoa para dar 500 mil na obra de Deus. Eu vou dar 1 milhão para essa pessoa para ele repartir e dar 500 para a obra. Você acha que Deus faz isso? Faz. Agora, quando ele põe 1 milhão na nossa mão, o que nós fazemos? A gente retém 1 milhão? A gente não reparte com aquele que nos deu para repartir com a sua obra? Aí, irmão, aí a gente não vê Deus abençoar. Aí as coisas começam a não acontecer, porque o nosso coração entrou nisso. A gente anulou um dom. Não anula esse dom, não. Toda vez que você orar, fala com Deus, Senhor, eu quero ser o maior dizimista da minha igreja, eu quero ser o maior ofertante da minha igreja, Senhor, eu quero ser o maior contribuinte da minha igreja, Senhor, quando o Senhor for fazer qualquer coisa, quando a igreja, o teu reino precisar adquirir qualquer coisa, eu quero ser o primeiro a contribuir e contribuir com amor e com excelência. Sabe o que vai acontecer? Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Eu sou testemunha disso, eu tenho visto pessoas que têm feito isso na nossa igreja. E Deus tem abrido portas, Deus tem sido fiel. Então, dom de contribuição, dom do Espírito. Olha aí, olha que dom. Não falou em língua, não profetizou, não revelou, ninguém nem viu, porque às vezes só o pastor e a diretoria ficam sabendo. E aí? E aí? Mas o Senhor viu e a pessoa foi usada de maneira poderosa. Vamos seguir. Mais um dom. O dom de liderar ou de presidir. E a Bíblia diz que o que preside deve presidir com cuidado. Presidir, liderar é um dom. Não é qualquer pessoa que tem o dom de liderança. Liderar, irmãos, é diferente de mandar. Autoridade é diferente de autoritarismo. Liderar é um dom que Deus dá. Porque quando Deus dá um dom de liderança para alguém, junto com esse dom vem a capacitação do Senhor. A coisa mais difícil é liderar. Uma coisa difícil, irmãos, é liderança. Eu falo para os irmãos porque liderar é uma coisa muito complicada. Quando você chama atenção, você cria uma situação difícil. Como disse a irmã ali, olha, nem todos gostam de ser repreendidos. Irmãos, liderar não é fácil. Eu fico imaginando Moisés liderando aquele povo no deserto. Meu Deus, que desafio! Meu Deus, que desafio! Meu Deus, como é difícil, mas a Bíblia diz que o que tem o dom de liderança, ele tem que liderar com cuidado. Não sou eu que estou dizendo, está aqui. Liderar com cuidado, presidir com cuidado. Por quê? Porque senão nós colocamos a nossa vontade, o nosso interesse, os nossos propósitos acima
daquilo que Deus nos chamou para fazer. Liderar é um perigo. A liderança, ela nos leva a uma linha muito tênue da arrogância, da avareza, da prepotência, da soberba, do autoritarismo. É muito perigoso. Por isso, se você não ouviu o culto de ontem, assista, por favor. Davi cometeu um erro grave contra o líder. Ele quis somar o seu exército. Ele parou de confiar em Deus e começou a confiar no seu exército. Assista o culto, vai lá, assista o culto de ontem. Deus vai falar muito com você. Então, quando nós temos um chamado de liderança, quando Deus dá o dom para alguém liderar, isso tem que ser feito com muito cuidado. Tem gente, irmãos, que títulos, rótulos, destroem todo o propósito da vida delas. Tem pessoas que eles são bacanas, convivem com todo mundo no trabalho, tá uma benção. Ele é promovido a subgerente do terceiro subgerente. Ou seja, ele não é nada, mas só porque ele subiu meio degrau, agora ele começa a olhar para as pessoas com um olhar diferente, tratar as pessoas de uma forma diferente e começa a humilhar as pessoas. Irmão, liderar é um negócio que tem que ser debaixo de muita oração, muita humildade, muita obediência. Meu irmão, nós temos que caminhar ali debaixo da vontade do Senhor. Por isso ele diz: se o seu dom for liderar, se Deus te der um dom de liderar, faça, mas faça com cuidado. Outra coisa, todo líder tem uma autoridade sobre ele. Todo líder tem uma autoridade sobre ele. Às vezes a pessoa recebe um dom para liderar e ele acha que não precisa mais ser submisso à liderança que está acima dele. É um outro erro. É um outro erro. A liderança, o liderar dele vai virar uma rebelião com aquele que está em cima dele ou acima dele. Então liderar é o espiritual, é um dom de Deus, mas tem que ser com cuidado. E o último nessa lista, que é o dom de quê? Dom da misericórdia. É o último dom da lista de Romanos. Dom da misericórdia. E o dom da misericórdia é identificar-se com o sofrimento alheio. A misericórdia, irmãos, ela está relacionada à compaixão. Você sabe o que é compaixão? Compaixão é se colocar no lugar do outro. É poder viver ali, ó, junto o sofrimento do outro. Isso é compaixão. Misericórdia é dom. Tem gente que tem dom de misericórdia. Irmãos, eu conheço gente dentro da igreja que profetiza, que fala em línguas, mas quando alguém comete um erro grave, essa pessoa olha e fala: não, se sair da igreja é um favor. Essa pessoa, se puder, que Deus me livre, tomara que isso suma daqui. Irmãos, e a misericórdia? Você já pensou quantas vezes Deus teria motivos para fechar a porta para nós? Quantas coisas erradas nós fazemos? Pequenas, grandes. Quantas coisas nós fazemos no nosso dia a dia? Mas a misericórdia do Senhor, ela nos alcança todos os dias. Ela nos renova todos os dias. Misericórdia é dom. Identificar-se com o sofrimento do outro é dom. Você já viu que toda família, independente de ser crente ou não, sempre tem alguém que tem um dom de misericórdia? Ele é o primeiro a te ligar. Às vezes não é nem crente. Às vezes essa pessoa, irmãos, ela tem esse dom, não é nem crente. Porque Deus dá dom para as pessoas que também não são de dentro da igreja, tá? Muitas vezes Deus vai usar o ímpio em favor do justo. Aí a pessoa é a primeira a ligar. É a primeira que você sabe que você pode contar com ela. A gente ainda fala assim: poxa, essa pessoa só falta Jesus. Agora só falta aceitar Jesus. É, irmão, falta pouquinho. E talvez Deus colocou ela perto de você, tendo misericórdia de você, para você ser a porta da salvação para ela. A porta é Jesus, você entendeu? Para você ser aquele que vai levar essa pessoa até a conversão. Olha quantos dons nós falamos aqui. Vamos ler de novo? Eu vou ler só na minha anotação.
Dons espirituais. Dons espirituais. Profecia. Legal, todo mundo conhece. Dom de serviço. Quem quer o dom de servir aí? Esquecer de você e pensar no outro. Esquecer de você e servir. Você não aparece? Você não aparece? Gostei, Flávia. Gostei. A Flávia, eu falei, quem tem uma pessoa na família que nem é crente, mas é a primeira que posso contar com você? A Flávia falou, eu. Ela é crente e nem sabe. Gostei. Ela é crente e ainda não sabe, né, Flávia? Glória a Deus. Então, irmãos, dom de servir, dom de ensinar, dom de exortar, de encorajar, aquele dom de encorajamento, de exortar a pessoa, de botar ela para cima, de botar ela para frente, dom de contribuição. Um dia eu falei com a irmã e falou, pastor, eu não tenho dom nenhum, pastor, eu estou tão triste. Eu falei, ora e pede a Deus o dom de contribuição, irmão. O quê? Dom de quê? Eu falei, o dom de contribuir, dom de repartir. Pede a Deus o dom de contribuição, o dom de repartir. Que dom é esse, pastor? Eu falei, o dom de repartir. Mas tem esse dom? Eu falei, tem, cara, pede ele. Você vai ver, você só vai repartir, você não vai dar tudo, não. Vai sobrar um monte para você, ainda você vai ser abençoado. Brinquei com ele. Você não vê ninguém falando dom de repartir. Vamos fazer uma pergunta aqui, que a gente tem alguns 5, 6 minutinhos, 7 aqui ainda. Quem já viu alguém orando sobre esse dom na igreja? Senhor, derrama sobre nós o dom de repartir, derrama sobre nós o dom de contribuir. Espírito Santo, venha sobre nós. Nós queremos contribuir cada dia mais na tua obra, repartir o que temos com o teu reino. Você já viu alguém fazer esse tipo de oração? Não. Senhor, me dê o dom de línguas, eu quero falar em línguas. Senhor, eu quero profetizar. Senhor, me dá visão. Senhor, me dá sonhos, me dá revelação. Esses são os dons que a gente busca. Mas olha aqui, o que você leu comigo? O corpo é um, mas os membros são muitos. Não existe igreja só com aquela lista de dons espirituais que você conhece. Por isso, uma igreja, ela se torna forte e equilibrada, preste atenção, quando todos os dons do Espírito estão derramados sobre ela. Vou te dar um exemplo. Imagine uma igreja que o pastor, ou quem lidera, só sabe falar em profecia e revelar, profecia e revelar, profecia e revelar. Irmãos, essa igreja vai crescer capenga. Ela não vai ter ensino, porque não tem alguém com dom de mestre ali para ensinar. Essa igreja nunca vai conseguir comprar um terreno, nunca vai conseguir construir, ou seja, ela vai ter um monte de dificuldade. Por quê? Porque não tem ninguém ali com dom de contribuição para poder ajudar. Essa igreja não vai ter pessoas para servir. Toda vez que a igreja precisar de um obreiro, de alguém, as pessoas não estão lá. Por quê? Porque ninguém quer servir, ninguém quer perder tempo. Os dons são para o equilíbrio do corpo. Amém? Os dons são para o equilíbrio do corpo. Por isso eles são importantes. Dom de liderança, dom de misericórdia. Irmãos, que nós possamos olhar para essa lista de dons e buscar nela os propósitos do Senhor. Pastor, mas e aquela outra lista lá, pastor? Amanhã nós vamos falar. Amanhã nós vamos falar sobre a lista de Efésios e vamos falar sobre a lista de Coríntios. Amém? Então, não é só aqueles dons que você conhece. Busque. Peça ao Senhor. Senhor, eis-me aqui. Você já pensou, irmão, se todo mundo tiver o dom de subir no altar e pregar, quem vai sentar para ouvir? Quem vai servir? Pastor, mas eu queria estar em evidência, né, pastor? Porque aí eu estou no altar, todo mundo vê o que eu estou fazendo. Irmão, quem pensa assim não tem dom, não.
Quem pensa assim está endemoniado, querendo aparecer, querendo que os outros nos vejam. Não, importa que ele cresça e que a gente diminua. Importa que o nome dele seja exaltado. Amém? Nós temos 5 minutos. Então nós vamos encerrar aqui hoje. Amanhã nós vamos falar sobre os dons de ministério. Esses daqui são dons de serviço. Amanhã nós vamos falar sobre dons de ministério. Aí nós vamos falar sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São outra lista, é um outro grupo de dons espirituais. Amém? E lembre-se, Mateus 24, todos nós temos pelo menos um dom e temos que praticá-lo no corpo de Cristo. Não é praticar na minha vida pessoal, é praticar no corpo. Os dons são para o corpo. Os dons são para o corpo de Cristo. De Cristo. Amém? Irmã Sônia, eu vou te responder, mas amanhã eu te explico. A irmã Sônia está perguntando aqui, pastor, a oração está inserida em algum dom? O dom da intercessão. Amanhã eu vou falar sobre isso, tá bom? Que é um outro ministério. Aí a gente vai falar sobre isso. Amém, irmãos? Entenderam? Glória a Deus. Então, guarde essa lista de dons, dons de serviço. Não é aquela que habitualmente a gente ouve, lê lá em Coríntios, que fala lá de falar em língua, discernimento, dom de fé e pá e tal. Não é nada disso. Essa é uma outra lista de dons para o serviço, para o corpo de Cristo. Tão importante quanto. Não tem dom maior e dom menor. Irmãos, eu me lembro quando... Deixa eu contar uma história aqui para vocês. Rápido, porque o nosso tempo já foi. Há uns anos atrás, há muitos anos atrás, eu me lembro que o meu filho apareceu com uma dor. E ele estava com uma dor abdominal, na parte mais baixa. E a minha esposa o levou ao médico. E eu iria encontrar com ela depois no médico. Quando eu cheguei, ela já estava saindo. E a médica que o atendeu disse que ele estava com sinusite. Fez uma radiografia e disse que ele estava com sinusite. Quando a minha esposa me falou isso, eu fiquei indignado. Eu falei, o menino chega no hospital com dor abdominal e a médica fala que ele está com sinusite. Falei, vamos voltar lá agora. Voltei, claro que com educação, esperei ela atender a paciente lá, o paciente que ela estava atendendo. Quando o paciente saiu, eu bati na porta e falei, doutor, eu preciso falar com a senhora. Ela me olhou e falei, a senhora acabou de atender meu filho. Pois não, pai. Eu falei, a senhora me desculpe, a senhora estudou, a senhora é profissional, mas a senhora disse que o meu filho está com uma dor, abdominal, a senhora disse que o meu filho está com sinusite. Não, pai, a gente está acostumado, é porque a infecção ela desce e aí ela mistura com esse suco gástrico, então gera esse desconforto. E deu toda a explicação científica, médica, e falou, eu falei, doutora, deixa eu falar para a senhora uma coisa. Eu estou indo amanhã, isso foi num sábado, eu falei, eu estou indo amanhã, bem cedo, levar meu pai para o aeroporto, porque meu pai estará viajando. E eu estou preocupado. Ela disse, fica tranquilo, está aqui meu telefone, me deu lá uma amoxicilina 500, eu trouxe e comecei a fazer a medicação. Fui levar a Cida, você e o pai no aeroporto, vocês estavam indo para Fortaleza. Viajei, ele ficou bem à noite, porque tomou uma medicação forte. Cheguei no aeroporto, liguei para a esposa, tá bem? Demorei um pouco lá, por causa do voo que eu ando cedo, eu sou mineirão. Tá bem, voltei, tá bem. Quando nós saímos do culto à noite, ele começou a gritar de dor dentro do carro e eu levei para o hospital. Aí eu levei para outro hospital, nem liguei para ela. Quando eu cheguei no outro hospital, a médica que veio e examinou, ela só encostou na perna dele, já pegou o telefone na minha frente e disse assim, liga para um cirurgião agora, urgente, porque eu estou com um caso aqui que precisa ser operado agora de um apendicite e pelo visto está supurado. Irmãos, subiram com meu filho correndo. Meu filho entrou imediatamente no centro cirúrgico.
Passado algumas horas, a médica me trouxe o apêndice num pano, ele todo verde, estourado, e disse: olha aqui, pai, se o seu filho fica mais algumas horas com isso aqui, o seu filho teria morrido, porque isso aqui já inflamou o sangue do seu filho. Seu filho vai ter que ficar internado no mínimo 1 semana para poder tratar. Eu peguei e liguei para a médica. Isso era mais ou menos meia-noite. 1h da manhã, ela atendeu. Expliquei a situação para ela. Falei: a senhora lembra? O que aconteceu? Eu falei: não, eu estou aqui no hospital e meu filho está agora entrando no centro, ele tá dentro do centro cirúrgico, acabou de sair do centro cirúrgico. E ela disse, e a sinusite que a senhora falou era um apendicite. Você quer que eu vou para aí? Eu falei: não, pelo amor de Deus, não venha. Não venha. Irmãos, eu perguntei para a médica, e eu não sabia, muito novo, isso tem muito tempo. Eu falei: o que é isso? Ela disse: isso não serve para nada. Um pequeno órgão que poderia destruir o corpo todo. Valorize o dom que Deus te deu. O Instagram vai acabar, eu tenho 20 segundos. Valorize o dom que Deus te deu. Faça com excelência. Não enterre o teu talento, porque Deus tem algo especial na sua vida. Amanhã a gente volta a falar dos dons. Amanhã a gente volta sobre esse assunto. 7 segundos. Deus abençoe vocês. Beijo no coração. Paz seja convosco. 2, 1.